Este episódio do Man The Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. King Host. Tecnologia para empreender. E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá amigos, esse é o Man The Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura do Shopping Guatemi em São Paulo. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Enxê. Nosso convidado de hoje é o Aníbal Messa, partner da plataforma Capital. Para quem não conhece, é um dos pioneiros em investimento anjo no Brasil, empresa de tecnologia, começando com Buscapé, mais recentemente no setor de private equity com a Netshoes. Aníbal, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar essa nossa conversa apresentando um pouquinho como que você começou a carreira para chegar até o momento de hoje. Perfeito. Eu claramente, assim, já desde o início eu sempre gostei de computador, fui estudar na Poli, na parte de engenharia elétrica, na parte de digitais, computação, estudei na GV, depois fiz MBA em Chicago e trabalhei em duas consultorias durante 8 anos, que foi na Bain e na McKinsey, e tenho 14 anos de Private Equity e Venture Capital no total. Como que eu fui cair nesse ramo de Private Equity e Venture Capital? Foi em 99, eu ainda era consultor, recebo um telefonema do Romero, eu estava em Minas Gerais, e ele falou, olha, eu não te conheço, eu tenho 20 anos de idade, estou usando aqui os meus créditos que eu tenho aqui no meu telefone, e a gente gostaria de conversar com você e mostrar a nossa empresa. A gente tem sido muito assediado por investidores, mas a gente não tem um plano de negócios e não sabe quanto ela pode valer. Nos falaram que você é um cara muito bom de valuation, de fazer plano de negócios. Você topa encontrar a gente no sábado à tarde, na casa do Rodrigo Borges, no caso que era outro sócio do Buscapé, a gente paga uma pizza. Falei, poxa, vocês pagam uma pizza para mim? Poxa, muito obrigado. Quando eu cheguei, eu vi a empresa, gostei bastante deles, do time, me surpreendi pelo nível de tecnologia que eles tinham. Era uma Spider, bem parecida com a do Google, que tinha sido um projeto de faculdade já de 2 anos deles, no laboratório de redes de computação da Poli. E aquele projeto acabou virando o Buscapé, até por acidente, numa história já conhecida, que o Rodrigo Borges tinha ido procurar uma impressora para comprar, não conseguia achar preços na internet. Aquela Spider que só procurava palavras, eles transformaram em uma Spider que procurava preços. Isso era 2 anos de desenvolvimento, quando chegou em 99 eu os conheci. Aí eu peguei, liguei para alguns colegas e falei, olha, surgiu uma empresa muito boa, eu vou sair da consultoria e montar o primeiro Venture Capital que eu conhecesse na época no Brasil já formado. E assim surgiu o primeiro Venture Capital brasileiro com o primeiro investimento que foi o Buscapé. E esse primeiro investimento ele levou a outros, né? Que você acabou formando um fundo, né? Isso. Que foi a Platform, né? Exatamente. Então, você pode falar um pouco como foi esse desenvolvimento? Tá. Quando a gente investiu no Buscapé, claramente a gente viu que tinha uma tecnologia diferenciada, mas que ela tinha que crescer rápido e pegar o market share mais rapidamente daquele mercado. Então, a gente já saiu um roadshow com o Buscapé na época, em outubro de 99, e saímos ao mercado. Tomamos 49 nãos, batemos 50 portas, tomamos 49 nãos, 49 investidores profissionais deram um não para o Buscapé, um investidor deu sim, que foi a Merrill Lynch. Foi o primeiro investimento da Merrill Lynch no Brasil numa empresa de tecnologia. Ao mesmo tempo que a gente estava rodando o mercado, o Unibanco tinha acabado de vender 2 participações importantes deles, da família Moreira Salles também, que foi na Zipnet, do Marcos de Moraes, e na 4A, do Alexandre Ascioli, que hoje em dia ele tem a Bodytech. Eles conheceram o nosso time, conheceram o Romero e falaram, poxa, a Merrill Lynch vai investir no Buscapé, nós queremos investir junto. E fizeram o seed money para esse Venture Capital que a gente tinha começado, que é a Platform, para a gente poder investir em mais empresas ao longo do próximo ano e meio naquela época, 2000 e 2001. Uhum. Então, bom, na verdade, então, o investimento não foi direto no Buscapé, foi no fundo. A Merrill Lynch investiu direto no Buscapé, o Unibanco investiu direto na gestora
e direto no Buscapé, Bem, acompanhando a Merrill Lynch. Então, o Unibanco, na verdade, fez 2 investimentos. Um na gestora e um no Buscapé, acompanhando a Merrill Lynch. O Unibanco, apesar dos grandes sucessos que eles tiveram, sempre é muito bom para eles ter, como na época, ter um parceiro internacional como era a Merrill Lynch. E ao conhecer o time do Buscapé, que embora naquela época tinha 19 ou 20 anos, todo mundo ficou muito impressionado já na época. Então eles falaram, vamos investir nessa empresa aqui que vocês já fizeram investimento. Isso foi em um período de 6 meses. E foi aí que a gente estava fechando o deal em maio de 2000, a bolha estourando. A gente já tinha fechado com o Unibanco e Merrill Lynch, mas não tinha assinado ainda os contratos. E é aquela história que o Romero conta. A gente dividia o escritório com o Buscapé, porque a gente sempre adotou aquele procedimento de estar bem próximo do empreendedor, comendo pizza fria com ele à meia-noite, tentando pensar no modelo de negócio, e o telefone tocava e a história é essa mesma. A gente não sabia se atendia ou não o telefone, se era a Merrill Lynch falando que ia assinar o contrato ou ia falar que estava cancelado. A gente falava, não, Romero, atende você. Ele falava, não, Aníbal, atende você. E aí a gente... E você era o mais velho e não tão mais velho também, né? Na época eu tinha 31 anos e o Romero tinha 20 anos de idade. O Borges, 20 anos, Mário Letelier tinha uns 2 anos a mais, uns 22, e o Ronaldo também, 20 anos. Os 3, o Ronaldo, Romero e o Rodrigo Borges, eram da mesma classe da Poli. Os 3 começam com R, o nome. E por isso que na Poli divide por nome e eles eram da mesma classe da engenharia elétrica de computação. E assim, o Buscapé, ele é um dos grandes cases, se não o grande case, né, de um ciclo completo desde do início, né, de capital semente, venture capital, até a saída que foi para a Naspers, né? E que depois trouxe uma série de um novo ciclo de investimento em novas empresas. Mas dentro desse processo todo, o que você pode destacar de momentos importantes na vida da empresa? Tá. Então, eu acho que, sem dúvida, essa primeira coisa eles eram e são geniais. Eu chamo de meninos. Hoje em dia, eles têm quase 40 anos de idade. Mas sempre vão ficar como meninos na minha cabeça. Técnicos, caras bons de desenvolver software. E isso eu acho importante porque dá uma vantagem competitiva, como o pessoal do Google também, de não ser fácil copiar na época. Na época era difícil copiar o que eles fizeram. Mas eles precisavam de alguém que ajudasse, imagina, eles tinham 20 anos de idade, na gestão inicial daquele negócio. Então eles trouxeram um investidor de venture capital bem próximo e captaram rápido com a Merrill Lynch e com o Unibanco, antes da bolha estourar. E aquele dinheiro, acho que foi algo muito importante. Enquanto a gente via várias startups fazendo festa de inauguração de R$1 milhão da startup, a gente guardou todo aquele dinheiro para passar a época das vacas magras. Vocês sabiam que eu vim? A gente sabia que ia vir. Durante 3 anos, basicamente, a gente viveu praticamente com os nossos recursos próprios do Buscapé e todas as startups que a iPlatform investiu naquela época. Até a gente ter certeza que o nosso modelo de negócios iria funcionar. Então, isso foi fundamental, captar na hora certa e realmente tratar aquele business o mais lean, o modo mais lean possível. E outra coisa é ter um pouco de desapego. Quando chegou em 2006, que o mercado começou, realmente a classe C, a comprar computador, etc., e ter muito mais usuários de internet, aquele player internacional que foi a Great Hill Partners, ter um desapego de trazer um player internacional de Boston que implementasse técnicas adicionais de venture capital e um networking muito importante para trazer finalmente alguém que depois comprasse o Buscapé, que no caso acabou sendo a Naspers, mas eu não posso falar os nomes, mas tivemos ofertas ao longo de 2006, 2007, 2008, até a Naspers, cada uma de algumas centenas de milhões de dólares que houveram naquele período. E quem trouxe, sem dúvida, foi esse player VC americano, que é a Great Hill. Então, é trazer os players e as pessoas certas na hora certa. Eu acho que, assim, muitas vezes você trazer
melhor VC internacional no seu Seed A, no seu Seed A, no seu Series A. Então, será que é o melhor que você pode estar fazendo naquele momento? Porque o cara, ele voa de volta para a Califórnia, ele só te vê a cada 3 meses, etc. Será que para aquele estágio que você está no seu negócio é a melhor coisa? Talvez não seja, entendeu? Talvez seja melhor trazer ele em outro round, quando as coisas já estão em termos de gestão, tudo mais desenvolvido. Aí, então, a Great Hill foi com essa visão, na verdade, alguém que tinha capacidade, conexão com outros mercados que poderiam ajudar, né? Porque acho que, na verdade, ela talvez, fora dos Estados Unidos, não seja tão conhecida, né? Eles são muito, o que a gente chama, muito low profile. profile. Eles fizeram no Brasil um grande deal, que foi um sucesso completo, que foi a Vivax, que foi uma rede de TV a cabo no interior de São Paulo, que acabou fazendo IPO e depois foi vendida para a NET. É engraçado que eles fizeram um deal fantástico e ninguém nunca ouviu falar deles no Brasil. Porque não precisa, eles são bastante low profile. Então, é que quem precisa os conhecer, os conhece. Eu diria que isso... Outra coisa que a Great Hill somou bastante na época foi em 2006, ao fazer o investimento no Buscapé, a gente tinha um concorrente que era o Bom de Faro, e Gustavo Guida, né? a gente viu a necessidade de juntar os times, as operações, para realmente se tornar o líder em contest de mercado. E a Great Hill fez o aporte necessário de capital para o Buscapé, pagar para os fundadores do Bom de Faro, em dinheiro em espécie, em cash, a aquisição do Buscapé do Bom de Faro. Talvez se essa aquisição não tivesse ocorrido, o Buscapé não teria uma posição, já tinha uma posição destacada, mas não tão consolidada como tem hoje, né? Entendi. E depois do Buscapé, você foi viver um pouco o mercado de private equity, né? Isso mesmo. Como é que foi essa transição e essa experiência? Então, eu fui trabalhar na Temasek, que é um fundo que a gente diz que é ligado ao governo de Singapura, alguns chamam de soberano, mas não é bem soberano, mas é um fundo que é governamental, que estavam pensando em estabelecer o escritório aqui. Fui lá para ajudá-los a estabelecer o escritório. E eu acho que o Venture Capital no Brasil e o Private Equity, eles são muito mais próximos do que no mercado americano. Por quê? Porque no Brasil, as grandes empresas precisam muito de apoio à gestão, apoio a melhorar todos os sistemas contábeis, a acertar o modelo de negócios deles, etc. Os private equities americanos, eles têm um modus operandi muito mais financeiro, de colocar dívida na empresa, vai lá uma vez a cada 3 meses e coloca dívida, vende ativos e a empresa valorizou. No Brasil, não funciona assim. Primeiro, porque a nossa taxa de juros aqui é enorme. Se colocar dívida na empresa, ela quebra. Então, o seu apoio tem que ser realmente na gestão, que é muito parecido com a parte do Venture Capital. O que é diferente no Private Equity, isso diferente também nos Estados Unidos, é que o modelo em geral, não em 100% dos casos, mas em geral, já é mais comprovado. É uma empresa já operacional há muito tempo, que tem o seu fluxo de caixa. Então, no Venture Capital, você está bolando ainda qual vai ser o modelo de negócios daquela empresa. Então, você precisa pensar várias casas e vários anos à frente. No Private Equity, eu diria que é um pouco até mais fácil, porque o modelo de negócio já está lá. Você tem que simplesmente aperfeiçoar a gestão e a saída é mais fácil, eu diria, no Private Equity. Existe o nosso mercado acionário, que é muito bom, as empresas já têm um porte, então a saída no Private Equity é muito mais simples que no Venture Capital. Legal. E lá na Temasek, você foi responsável também por um dos primeiros investimentos, na verdade, o primeiro investimento de Private Equity numa empresa digital, de e-commerce, a Netshoes. Como foi a tomada de decisão disso e como que você vê o mercado de comércio eletrônico no Brasil agora em função de um deal como esse? Tá. Então, a tomada de decisão foi o seguinte: a Temasek ela tem investimentos muito bem sucedidos
no exterior, no Alibaba, por exemplo, em outras empresas do mesmo nível. E a gente queria fazer um investimento aqui no Brasil em uma empresa que fosse líder em contest, num segmento grande e que tivesse vantagens competitivas em contests. A Netshoes, ela atua no mercado que ela, sem dúvida, no mercado de material esportivo, ela tem 85% do market share da América Latina online de esportes. Se você pegar com a Nike e a Adidas, você vai ver que a Netshoes é uma das 10 key accounts mundiais, juntamente com Foot Locker, etc. Essas grandes empresas como Nike, Adidas, Puma, dependem da Netshoes para atingirem os novos consumidores que não vão visitar as lojas. Se você perguntar para alguém entre 15 a 30 anos, que são os grandes consumidores de esporte, se ele prefere comprar online ou prefere ir até o shopping, ver se tem aquele tênis com aquela cor, do tamanho do pé dele. Em São Paulo, já ninguém quer. Imagine numa cidade, o Brasil que tem 5.500 cidades, achar aquele tênis ou aquele Nike Shox, daquela cor que ele viu no filme, etc. Então, e outra coisa no mercado esportivo que é fundamental é o tamanho do pacote. O tamanho do pacote da Netshoes, ele não varia muito. Ele é sempre desse tamanho, levinho. Então, você transporta algo de um valor agregado entre 400 e 500 reais, num pacote você pode mandar para qualquer lugar do Brasil, qualquer cidade. E que a gross margin nesse pacote, a margem bruta é muito boa e que dá o retorno necessário para a empresa de e-commerce. Diferentemente de outros setores, que é muito difícil transportar o bem. Então, no material esportivo é diferenciado. E o time da Netshoes? O time da Netshoes, o Márcio, ele é armênio. A maior parte da colônia armênia em São Paulo trabalha com calçados. Foi criado desde os 10, 9 anos de idade, já vendendo sapato, tênis. Então, não é um empreendedor que pulou no vagão da... Ele foi criado desde criança, negociando tênis e sapato. Então, é um empreendedor formado. Então, para a Temasek, foi um fit perfeito, porque é uma empresa que já faturava R$1 bilhão e que, em breve, deve fazer o seu IPO. Deixa eu só complementar a pergunta, então, com o que você comentou. Como que você diferencia um empreendedor que nasceu naquele setor e que tem uma paixão já desde o início, com um empreendedor, talvez que a gente veja mais quase profissional, que ele pode estar atuando no setor Y, X e, na verdade, tanto faz? Como que você vê uma diferença entre dois tipos de perfis? Então, eu prefiro particularmente o empreendedor que ele está na empresa dele, que faz parte de um caminho, de uma rota que ele traçou, bobeou quando ele era criança. Eu tenho certeza que você perguntar para todos do Buscapé, eles com 10 anos de idade, eles queriam já fazer engenharia elétrica de computação e ter seu computador. Eles não pensavam em ter empresa. O Márcio da Netshoes, ele trabalhava na Clóvis Calçados. Ele era um funcionário e eu tenho certeza que ele não pensava em ter a Netshoes. Ele falava, vou evoluir na Clóvis Calçados, vou virar gerente, tal, etc. E a história dele é essa mesmo, que o dono da Clóvis Calçados não quis implementar as ideias dele de e-commerce. E aí ele foi montar a empresa dele, a Netshoes, primeiro física e depois online. Senão ele estaria até hoje por bio na Clóvis Calçados. Então eu prefiro o empreendedor que aquela história dele bate. Vamos pegar em outro setor que não é o de tecnologia. Vamos pegar o pessoal da XP Investimentos. Então você pega o pessoal da XP Investimentos, a maioria deles trabalhou alguns deles trabalharam numa iniciativa que foi do Unibanco, que era um banco online, é o Beximol, trabalhou lá. O Banco 1? Era o Banco 1, etc. E Urquiza tocava, que hoje em dia está na Bodytech. E eles sempre foram do ramo financeiro. Acabou não dando certo, aí eles criaram a XP. E aí eles não queriam criar a XP, eles começaram a fazer educação. De repente eles perceberam que educando o investidor,
eles se tornariam cliente. Mas você vê que eles têm uma trajetória. Eles não queriam criar XP. Tudo aconteceu meio devido à trajetória deles. Consequência, né? Eu prefiro o empreendedor porque ele tem mais conhecimento de causa do setor em que ele está atuando. Isso é uma vantagem competitiva. Porque alguém, para copiar aquele conhecimento de causa do empreendedor que está naquilo, mesmo sem querer montar a empresa, já há muitos anos, é muito difícil copiar. Ele tem insights diferentes, né? Porque ele tem vive aquilo. Né? Exatamente, tem insights diferentes. Insights diferentes. O próprio... a gente pega o Facebook, muita coisa foi por acidente montada. O próprio Mark Zuckerberg, você vai ver a história... Ele não queria criar, assim, inicialmente, o Facebook. Era um diretório para paquerar meninas, etc. E que, de repente, ele teve um insight. Então, ele já estava trabalhando naquilo. Então, eu prefiro empreendedores assim, que eles têm uma trajetória linear. Não alguém que fica pulando de galho em galho, tentando achar a próxima grande oportunidade. Oportunismo, né? O oportunismo, porque o oportunismo, não tem nada de errado com o oportunismo, mas o oportunismo ele não gera uma vantagem competitiva para o business, para o negócio, o oportunismo. Sim. E Aníbal, como você vê, porque se a gente pegar a época da venda do Buscapé, né, ele coincide com o momento novo do empreendedorismo digital no Brasil, né? O surgimento de e-commerce de verticais, a venda de fundos, né, de fora, como o Sequoia, Axel e por aí vai, né? Só que hoje, né, está mudando de novo, né? Alguns deles já voltaram e fecharam a operação no Brasil. Então, qual a análise que você faz desse momento, dos fundos no Brasil, do Venture Capital e do ecossistema todo brasileiro? Certo. A venda do Buscapé por 100% daria uns 400 milhões de dólares, alguma coisa assim. Ele foi o que apareceu nas manchetes lá fora, da Bloomberg, etc., e por aí vai. E aí os venture capitals estrangeiros falaram, poxa, alguém está fazendo dinheiro no Brasil, dinheiro considerável. E isso fez, eu acho que foi o grande estopim de trazer esses venture capitals estrangeiros a investirem no Brasil, embora tenha um outro estopim, que é a nossa classe C crescendo e comprando computador, mas comprovou que dava para ganhar dinheiro. E aí eles vieram realmente em manada. Só que eu acho que faltou analisar o empreendedor brasileiro e o momento empresarial brasileiro vis-à-vis o americano. Eu estudei nos Estados Unidos, a gente vê que nos Estados Unidos um garoto de 6 anos de idade, ele já está fazendo limonada e vendendo na porta da escola. Quando dá o verão, ele vai entregar jornal de bicicleta na porta das casas. Quando dá o inverno, ele tira neve e ele é um empreendedor desde os 6, 7 anos de idade, o americano. E aí ele já aprende a falar de plano de negócios com 9 anos na escola. É muito avançado em termos de empreendedorismo. É cultura, né? É a cultura americana. A segunda coisa é o histórico brasileiro dos nossos últimos 30, 40 anos. A gente teve uma ditadura e na época da ditadura ninguém, assim, se ousava muito a empreender. O pai e a mãe do garoto falava, olha, vai ser engenheiro, que vão ser construídas obras, Itaipu, etc. Depois, quando deu a década de 80, hiperinflação, etc., os pais falavam para o garoto, olha, não vai empreender, você vai ser médico, advogado, engenheiro e vai trabalhar numa multinacional. Depois, os pais começaram a aceitar que você virasse um empreendedor a partir do Plano Real, que aí deu para planejar um pouco mais, e a privatização das telecomunicações, que antes, acho que todo mundo lembra, que o telefone era um ativo fixo que a gente colocava na declaração de imposto de renda. Então, começou-se a ter broadband, etc. Então, a nova geração, agora que ela decidiu, os pais falam, podem empreender, ela tem 10, 12, 15 anos, enquanto os americanos empreendem non-stop, eu diria, há quase 100 anos. Outra coisa que no mercado americano, se a gente for pegar o investimento inicial de venture capital, começou, vamos dizer, na época da Intel, por volta da década de 60, e que isso fazem 55 anos nos Estados Unidos. O primeiro investimento de venture capital brasileiro seria há 15 anos atrás. Então, a gente tem 40 anos de gap.
O que falta no Brasil? A cultura empreendedora que está sendo criada, mas precisa ter erros, e o ecossistema. Esses investidores estrangeiros, quando eles vieram para o Brasil, eles meio assumiram, não, eu posso ficar na Califórnia, venho uma vez a cada 3 meses, aquele empreendedor já sabe gerir, igual o americano, o que não é o caso, vai ter um ecossistema para fazer rounds, o que não é o caso, e o Brasil é tão simples em termos de impostos, etc. e tal. Eu acho que eles tiveram uma aula, se retraíram um pouco, e o Brasil precisa ter seu próprio ecossistema. Ele não pode depender dos estrangeiros para fazer os investimentos em empresas inovadoras. Eles estando aqui, ótimo, mas a gente tem que conseguir construir esse ecossistema que com os brasileiros que vão estar aqui no tempo das vacas gordas e vacas magras, né? Eu queria só... Você fez uma pergunta, mas não deu tempo do Aníbal responder, que é, qual a sua análise do e-commerce no Brasil? Minha análise do e-commerce, começou muito com a Submarino sendo criada, etc. Os profissionais saíram da Submarino, virou uma escola. Esse aqui. Isso, virou uma escola. Se for ver, estão nas diversas empresas de e-commerce brasileiras, os melhores profissionais vieram do Submarino. Só que a Submarino também criou algumas coisas que não foram boas, que foram o frete gratuito, o pagamento em 12 vezes, etc., para ela crescer do jeito que ela cresceu e abrir o capital. Isso acabou virando culturalmente Padrão. para o consumidor. Eu tenho direito a frete grátis para o consumidor. Porque isso foi uma cultura que veio muito da Submarino. O pagamento em 12, 18 vezes, acho que lembra que tinha 18 vezes, criado pela Submarino. Isso criou duas alavancas que fazem o e-commerce no Brasil ser altamente deficitário. Eu acho que tem alguns players que começaram, a partir de 2012, falarem não pode ficar assim o e-commerce no Brasil, porque é ruim para as empresas e é ruim para o consumidor. Porque o consumidor precisa ter empresas que durem, que sejam rentáveis o suficiente para remunerar o seu acionista e continuar servindo o consumidor. Então, com isso, a Saraiva e a Netshoes vieram ao mercado falando, olha, a gente não vai oferecer mais frete grátis, que isso não é possível. Frete grátis e entrega no dia seguinte. Entrega também, no dia que é seguinte. super caro. Você pode ter entrega no dia seguinte, desde que você esteja disposto a pagar por isso. O parcelamento também, as empresas estão reduzindo o parcelamento para algo que seja saudável. Porque com a taxa de juros brasileira, não dá para a empresa de e-commerce ficar financiando o consumidor. Então, eu acho que o mercado está evoluindo para algo que vai ser mais sustentável. Começou nos últimos 2 anos, vai demorar mais uns 2, 3 anos, mas isso vai acabar ocorrendo porque é necessário ter empresas de e-commerce e que elas sobrevivam. Isso. Legal. Depois desse movimento todo do Venture Capital, Private Equity, agora você está liderando a plataforma Capital. Qual que é o posicionamento desse fundo? Como que atua no mercado? Vocês já fizeram algum investimento? Isso. O nosso foco primeiro, como a gente investe em empresas inovadoras, com alto nível de tecnologia, que nem a gente sempre fez, difícil de ser copiado, em mercados que podem atingir pelo menos, em que ela pode atingir mercados de pelo menos 500 milhões de reais. 500 a 1 bi. De faturamento. 1 bi. O mercado que ela pode vir a ter 25%, 30% desse mercado, ter 300 milhões de reais de faturamento. Isso é fundamental. Então, são pequenas empresas que vão virar grandes, muito grandes. O segundo coisa é que a gente não tem focado tanto nos segmentos que, em geral, o mercado foca. Então, a parte de e-commerce, a parte realmente mais de advertising, etc., são segmentos já que eu considero muito maduros já e que necessitam de investimentos muito pesados, em que agora eu acho que são players realmente já internacionais que vão vir aportar nesses segmentos. A gente está investindo em segmentos que foram relegados
ao longo dos últimos 10 anos no Brasil, que são segmentos grandes, que é educação e saúde. São dois segmentos bastante grandes, que o Brasil precisa de educação e saúde e foram relegados. E o nosso approach de se diferenciar como investidor é algo parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos, que é os empreendedores que deram certo, ajudando outros empreendedores a darem certo. Isso a gente viu ocorrendo muito nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Por exemplo, o Peter Thiel, que era do PayPal, começou o fundo dele, etc., o Thiel Ventures, depois a Valar, etc., e investiu no Facebook, e hoje em dia tem um grande fundo. Outro caso que a gente pode falar é do Andreessen Horowitz, que era do Netscape, e hoje em dia é um dos... E a maioria dos novos empreendedores, os bons empreendedores, eles querem inicialmente ser investido por alguém que empreendeu, antes de receber o investimento de um fundo. Eu acho que faz sentido, porque quem empreendeu e deu certo, passou por determinadas coisas que pode ajudar aquele empreendedor a superar. Diferentemente de um fundo tradicional de venture capital, que é mais financeiro. Então, é um fundo de empreendedores para empreendedores. E isso eu não vejo tendo no Brasil, não tem ainda no Brasil, e eu acho que tem grande demanda. Em que empresas a gente investiu até agora? A gente investiu, por exemplo, na EvoBooks, que são livros digitais de história, geografia, física, química, só que no tablet, gamificados, e que a gente vende para governos, para complementar o sistema de ensino de grandes empresas, por exemplo, da Abril Educação, da Positivo, e por aí, da Macmillan, da Pearson. A gente entra com a plataforma digital, não de papel. A gente considera que o papel ele tende a ser aposentado um pouco na educação para coisas que as crianças e os jovens gostam mais. E tem mais... Outra empresa que a gente investiu, né, o ramo de saúde, para te dar um exemplo, foi a ProntMed. A ProntMed são prontuários médicos digitais, em que até hoje o médico anotava numa fichinha e depois se perdia aquilo e a pessoa ia a outro médico, não sabia o que o médico tinha receitado e por aí vai. Hoje em dia a ProntMed já faz para 1 milhão de pacientes no Hospital das Clínicas e na Santa Casa e está saindo agora com uma solução SaaS, oferecendo para várias especialidades os consultórios dos médicos e integrando os exames, etc., laboratoriais que as pessoas fazem, numa ficha única do paciente que todos os médicos conseguem ver e que o paciente, em caso de acontecer alguma coisa com ele, tanto ele como a família dele, sabe quais foram as últimas doenças, os últimos remédios, os últimos exames que a pessoa... Isso pode salvar a vida da pessoa na hora. Então, são setores que foram relegados e que a gente está investindo. E sempre, e acho que uma coisa que diferencia bastante, ao a gente investir, a gente já tenta trazer o próximo round. Isto é, por exemplo, na ProntMed, a Ibrix é nossa parceira. Ao investir na ProntMed, a gente falou, poxa, quem que são bons parceiros para investirem com a gente? Já veio a Ibrix. Isto é, a gente tenta trazer conhecimento e um outro grande player para ajudar a gente em próximos rounds da empresa. A Ibrix entrou no mesmo round que vocês? Entrou no mesmo round que a gente. Ela entrou no mesmo round. As condições são um pouco diferentes, mas entrou no mesmo round que a gente, porque a gente não quer ficar depois dependente de bater na porta de venture capitals. Então, uma condição um pouco diferenciada, mas a gente já trouxe desde o primeiro momento um investidor financeiro. E dentro desses investimentos da estratégia, qual que tem um ticket mínimo, um pote mínimo de empresa? Em geral, é o tradicional que o pessoal fala. Não pode ser... Para você, isso os empreendedores eles confundem muito. Para você ser investido por qualquer investidor financeiro, seja um anjo, um venture capital... Não importa a rodada que seja. Não importa a rodada que seja, você precisa ter uma empresa, um produto rodando, uma empresa rodando, com consumidores, com pessoas usando, com um time minimamente formado, trabalhando 100% naquilo, etc. e tal. Então, isso serve não só para venture capital, mas
Eu sou muito amigo do pessoal do Caça Espina, que faz anjo, etc. Raramente eu imagino que haveria algum anjo que investiria numa empresa, um anjo bom, numa empresa que investir em uma ideia, porque ideia todo mundo tem. Agora, executar é o negócio. Agora, o porte mínimo, não existe um porte mínimo de faturamento, existe um porte mínimo de execução daquela empresa. Por exemplo, o Buscapé, quando a gente investiu, não faturava nada. Isso não é importante, não está faturando. Mas o Buscapé, naquela época, já tinha 30 lojas que operavam com o Buscapé, já tinha um tráfego enorme, etc. Então, o que eu acho que as empresas devem ter é uma lista de clientes para ser investida, contratos assinados, consumidores usando o produto. Uma vantagem competitiva, né? Isso é a vantagem competitiva. Então, isso serve tanto para o Venture Capital e eu imagino que também para o anjo. Sim. O anjo ele tem que ser muito destemido para investir numa empresa que é uma ideia. Eu acho que isso não existe. Uhum. Eu acho que, aproveitando que a gente está na Livraria Cultura, acho que na época o Buscapé teve até a Livraria Cultura foi um dos primeiros clientes também na época, não foi? Foi um dos primeiros clientes do Buscapé na época. O Buscapé trouxe, porque o Buscapé ele começou operando basicamente com CD, ele só tinha duas categorias, CDs e livros. E a Livraria Cultura foi um dos primeiros clientes a estar realmente operando e pagando e vendo os benefícios de ter os consumidores indo para a Livraria Cultura. Legal. Aníbal, a gente está chegando no final, acho que tem bastante. Se fosse contar todas as histórias, dá uma série, né, de episódios contigo. Mas a gente tem uma sessão final que a gente sempre gosta de recomendar um livro para quem está assistindo o programa, né? E eu queria que, se você quiser começar a falar alguma indicação que você queira passar para o público. Tá, tem um livro que eu li em 2000, que é da Harvard Business Publishing, que chama Done Deals. Tem um carinha andando com uma maleta, que são 20 histórias de venture capitalists americanos, que eles contam como foi o investimento deles em várias empresas. Então, o que eu acho legal é ler a experiência de quem passou e um profissional que passou pela experiência. Outro livro interessante que é mais recente, que é agora de 2013, 2014, que é Masters of Private Equity and Venture Capital, que também são as histórias do pessoal de Private Equity e Venture Capital e os casos reais das empresas. Isso eu acho que agrega muito, porque você vê todos os perrengues que cada um passou, e você começa a aprender nesses dois livros termos profissionais de round, deal, term sheet, etc. Você aprende meio lendo a história, que eu acho que é mais legal do que pegar um livro e ficar aprendendo o que é uma term sheet, um round. É muito chato. É mais legal você ler a história e ir aprendendo. Legal. Você tem algum que você queira... Eu queria indicar um livro que, na verdade, estou começando a ler agora, que chama Growth Engines, do Sean Ellis. Ele indica algumas estratégias de crescimento, principalmente foco digital, estratégias baseadas em trazer audiências de usuários de conteúdo, growth hacking. Tem cases, por exemplo, do HubSpot, Evernote, Uber, Snapchat. Então, em vez até a gente acha que a gente já pode chamar de estratégias online tradicionais. Não são essas, são muito focadas em estratégias de growth hacking. Tentar trazer o cliente não pagando pelo CPC ou CPA, que quer que seja, mas gerando conteúdo, gerando outras formas de trazer. Então, chama Growth Engines, do Sean Ellis. Então, eu tenho aqui a capa do e-book, que é o Startup CEO, do Matt Bloomberg, que ele é o fundador da Return Path, que é uma empresa de tecnologia americana, que trabalha com serviços para e-mail, reputação e tudo mais. Mas ele é um livro excelente, é um manual de operações do dia a dia de um CEO. Ele fala de estratégia, de como você lida com o investidor, de como você contrata, cria cultura. Ele é muito bom, é muito difícil ver um livro que você pega qualquer capítulo e tem lição prática para o dia a dia de qualquer operação. Então, esse livro é excelente, eu indico. Eu pensei que já tinha indicado num dos episódios, mas me falaram que não, o Fernando, que é o nosso produtor.
Então, se eu estou indicando pela segunda vez é porque ele é muito bom, eu estou relendo ele de novo. Acho que a gente já falou do livro em algum momento, mas não teve indicação. E é isso. E, Aníbal, para fechar, a gente tem a nossa pergunta clássica, né, que é que lição você gostaria de deixar, que tendo convivido com tantos empreendedores, né, desde o primeiro ciclo das startups de internet no Brasil, que lição que você gostaria de deixar para quem está assistindo o programa? A minha mensagem é o seguinte, que empreender não é uma corrida de 100 metros. Empreender é uma maratona de 42 quilômetros. Eu, basicamente, nunca vi um empreendedor bem-sucedido, ele pegando e falando, não, eu vou ser bem-sucedido em 1 ano, e etc., e vou conseguir tudo que eu gostaria, etc. Os empreendedores que foram bem-sucedidos foram aqueles que pensaram, isso aqui é uma corrida de 42 quilômetros, eu vou fazer o necessário a cada dia, sem pressa, mas criando uma vantagem competitiva, criando consumidores, clientes, parceiros, funcionários, uma cultura da empresa, etc., que os resultados vão vir. Então, essa é a minha mensagem. Se você quer empreender, não pense que você vai ficar rico no dia seguinte. Se for com essa mentalidade, provavelmente vai dar tudo errado. Agora, se você for empreender falando, poxa, é disso que eu gosto de fazer, isso eu vou devotar minha vida a isso, fazer com carinho, com certeza você tem muito maiores chances de ser bem-sucedido. Legal. Então, Aníbal, obrigado pela presença, foi uma aula, várias lições aí da sua história e a gente volta no próximo episódio do Mandarin. Obrigado.